O que é o pecado imperdoável? Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é réu de pecado eterno. Tá lá em Marcos 3:29. A ideia de um pecado que nunca pode ser perdoado pode gerar medo e confusão em muitos cristãos. Mas afinal, o que é o pecado imperdoável? Será que você já cometeu esse pecado sem saber? Vamos estudar juntos com base na palavra de Deus e entender a verdade por trás disso. O que a Bíblia chama de pecado imperdoável? Jesus falou sobre isso em Mateus 12:31, 32 e Marcos 3:28, 30. Ele disse que todo pecado e blasfêmia podem ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. O contexto: os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Satanás, e não pelo Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É atribuir ao diabo uma obra que claramente é do Espírito de Deus. É rejeitar conscientemente, com dureza de coração, a ação do Espírito Santo, mesmo sabendo que é ele quem está agindo. É um estado contínuo e deliberado de rejeição à salvação e ao testemunho do Espírito. Por que esse pecado é imperdoável? Porque quem o comete não se arrepende. O perdão está sempre disponível, mas só há perdão para quem crê e se arrepende, está lá em 1 João 1:9. O pecado imperdoável é fechar o coração de maneira definitiva contra Deus. É como rejeitar a única porta de saída de um incêndio, e depois culpar os bombeiros. Quem se preocupa com isso provavelmente não cometeu. Muitas pessoas sinceras temem ter cometido esse pecado. Mas o próprio fato de você se importar com isso mostra que o Espírito Santo ainda está trabalhando em seu coração. O pecado imperdoável não é um erro cometido por impulso, mas uma rejeição contínua e consciente. O Espírito Santo convence, salva e transforma. João 16:8 diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Negar esse testemunho é como fechar os olhos à luz que salva. Por isso, devemos sempre ser sensíveis à voz de Deus, e nos render a Cristo quando Ele nos chama. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo Teu Espírito Santo, que me convence e me guia à verdade. Quero manter meu coração sensível à Tua voz, e jamais endurecê-lo. Perdoa os meus pecados, e ajuda-me a viver em plena comunhão contigo. Em nome de Jesus, amém.